Bom, pessoal, bom dia. Peço desculpas aí pelo atraso. Tive alguns problemas aqui para poder ingressar na reunião, mas estamos dando início à nossa aula de cosmetologia, hoje, dia 9/3. Então, daremos aí ao início, né, na realidade, essa disciplina já começou lá no AVA, com as atividades, e aí, o objetivo aqui desta aula é a gente falar um pouquinho desse universo da cosmetologia, que é muito importante para, né, para a nossa área, para a área da estética, o quanto que a gente utiliza a cosmetologia como nossa aliada para os tratamentos estéticos. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Ctrl Shift, meu problema aqui com a câmera. Hoje os problemas estão. Vamos ver se eu consigo habilitar essa câmera. Não consigo habilitar. Bom, não sei o que está acontecendo, mas enfim, né? Vamos dar sequência aí à nossa aula, que é o mais importante. Vou compartilhar com vocês o conteúdo, né? Aí da minha apresentação. Deixa eu entrar aqui para ver. Só um momento aqui que eu estou compartilhando a nossa aula. Só um momento, gente, por gentileza. Bom, estamos em modo de apresentação, né? Então, esse é o vídeo 1. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renara, vou estar ministrando aí com vocês, né? Estarei ministrando essa disciplina de cosmetologia até, né, o final deste semestre. E eu espero que a gente consiga aproveitar ao máximo essa disciplina que é muito bacana. E como eu falei inicialmente, é uma disciplina que faz parte do curso de estética. Só antes aqui eu tenho que voltar, porque são muitas informações. Gente, será que eu estou ao vivo mesmo? Eu estou ficando preocupada. Estou aqui ao vivo. Vamos colocar legenda também. Tá muito bagunçado isso aqui. Bagunçado isso aqui. Bagunçado isso aqui. Acho que é esse que está valendo, né? Como é que eu posso apanhar tanto para um negócio desse aqui? Mas, enfim. Bom, então só vou retomar novamente, gente, porque eu estou tendo problemas aqui com o Teams, né? Então, eu quero desejar aí boas-vindas nessa disciplina de cosmetologia. É uma disciplina muito importante para a área da estética, porque a gente utiliza a cosmetologia como nossa aliada para os procedimentos estéticos. Então, sempre a gente associa, né, com o raciocínio clínico, a estética com equipamentos,
a estética com a cosmetologia. Então, a estética ela é multidisciplinar. Então, a gente utiliza de várias ferramentas para poder trazer e otimizar os resultados para o nosso cliente. E a cosmetologia, né, como eu falei com vocês, como é nossa aliada, é importante a gente entender que ela é que vai fazer o nosso papel no home care. O que significa isso? Quando não tiver o profissional esteticista ali no dia a dia do cliente, quem vai atuar contribuindo para melhorar os resultados é a cosmetologia. Então, a gente faz um tratamento individualizado, um plano de tratamento individualizado para o nosso cliente e a gente indica os produtos para ele poder usar em home care, para ele dar sequência ao tratamento que foi realizado em cabine, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para a gente poder falar um pouquinho, né, do que eu preparei aí para a nossa disciplina, para esse nosso primeiro encontro. Eu vou compartilhar aqui o material. Então, esse é nosso primeiro momento, né, nosso primeiro encontro. E essa é a disciplina de cosmetologia, esse é o vídeo 1, e para quem não me conhece, eu sou a professora Renara, que estará aí com vocês durante todo esse semestre, falando um pouquinho da cosmetologia. É importante que você, aluno, acompanhe todas as informações que são passadas para vocês lá no AVA, é lá onde a gente conversa, né, troca as experiências, tira dúvidas. Então, é importante que você interaja nesse ambiente para que todas as dúvidas sejam sanadas, né? Então, eu vou aqui começar falando com vocês sobre os objetivos de aprendizagem desta nossa disciplina. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de cosméticos, falar, né, cosmético grau 1, grau 2, aprender um pouquinho sobre a classificação e escolha de matéria-prima, o quanto que isso, né, é importante a gente saber quais são as matérias-primas envolvidas no processo de construção de um cosmético, que é aquele produto que a gente vai utilizar em cabine, no nosso atendimento, que é aquele produto que a gente vai indicar para o nosso cliente home care, né? Aquele produto que o cliente vai utilizar em casa, que a gente vai traçar um plano de tratamento e vai incluir este produto ali para o plano de tratamento. Outro ponto importante que eu trouxe para vocês é a gente entender um pouquinho sobre as alterações estéticas que acontecem no nosso corpo, né? Entender um pouquinho sobre o que é o processo de envelhecimento do nosso corpo e como que esse processo de envelhecimento ele vai impactar na estética do nosso corpo, nas alterações fisiológicas que ele proporciona para o nosso corpo e principalmente no que diz respeito à nossa pele. A nossa pele é aí uma das ferramentas de trabalho que nós temos, né? Ou seja, os nossos clientes nos procuram para que a gente possa melhorar o aspecto da pele desse cliente. Então, geralmente, quais são aí, né, as grandes queixas que os clientes têm em cabine? É o envelhecimento da pele. Então, são as rugas, né, as rítides aí, a ptose, a pele que vai descamando, que vai ficando ressecada, vai ficando mais espessa. Então, ao longo da vida, a gente vai apresentando cada vez mais os sinais de envelhecimento da pele. E por que que isso acontece? Isso acontece porque, com o passar do tempo, as nossas células elas vão diminuindo as suas funções. E qual que é aquela estrutura na nossa pele que garante, né, aí com que a pele fique jovem, que a pele fique bonita com o decorrer do tempo? É a elastina e o colágeno. Então, são duas estruturas muito importantes para melhorar a sustentação da nossa pele e deixar a nossa pele com viço, com brilho e rejuvenescida. Então, é claro, né, que a gente utiliza da cosmetologia para prevenção do envelhecimento da nossa pele, ou diminuir os efeitos deste envelhecimento. É claro que além do envelhecimento da pele, a cosmetologia ela atua em outras áreas. Então é importante a gente entender que
a pele é tudo aquilo que reveste o nosso corpo, então vai da cabeça aos pés, né? Aqui do rosto até lá no dedão do pé. E é claro que a cosmetologia, além de atuar no envelhecimento da pele, onde mais ela atua, né? Ela vai atuar aí também no tratamento de gordura localizada. Então, nós temos ativos que atuam diretamente na nossa célula de gordura. Então, é um grande aliado para os tratamentos de gordura localizada. Nós temos também celulites, estrias, que são alterações estéticas que incomodam muito, principalmente as mulheres. Então, quando a gente associa, né, aí algum plano de tratamento com equipamento, com cosmetologia, nós conseguimos entregar resultados mais satisfatórios. Então, por exemplo, na estria, a gente sempre para trazer resultado na estria, a gente associa um procedimento, por exemplo, microagulhamento, que é ótimo, né, para poder melhorar o colágeno, a gente sempre associa com algum tipo de ativo, que nessa associação a gente consegue entregar mais resultado. E como eu falei inicialmente, o nosso objetivo aqui, enquanto esteticista, é ter esse conhecimento sobre a cosmetologia para indicar para o nosso cliente produtos home care. Além daquela associação em cabine que eu falei com vocês, é importante que esse nosso cliente ele vá para casa e que ele tenha ali uma continuação do tratamento que foi realizado em cabine. Então, isso é importantíssimo. É por isso que entender sobre cosmetologia é tão importante nos dias de hoje, tá? Renara, nós, enquanto esteticistas, estudando sobre cosmetologia, nós desenvolvemos produtos, nós desenvolvemos cosméticos ativos para que eles possam ser fabricados e manipulados. Isso é um ponto importante. Bom, enquanto esteticistas, né, o que que a gente pode fazer? A gente pode prescrever, né, ou seja, orientar o nosso cliente com relação aos produtos que ele vai utilizar, tá? Quando a gente tem uma formulação, por exemplo, de ácidos, que a gente trabalha muito, tanto em cabine, né, para poder melhorar manchas, trazer vitalidade, rejuvenescimento de pele, a gente também indica, né, o uso contínuo em casa, numa concentração menor. Só que a gente tem que entender que na formulação em si do produto, não cabe ao esteticista, né? Esta formulação, ela vem do profissional farmacêutico. Nós, enquanto profissionais, temos que ter o entendimento e prescrevemos aí este prescrevemos aí este, né, este cosmético, este ativo. Estou com muito problema aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Bom, então aqui, como eu falei, nós vamos estudar sobre a definição de cosméticos, aprender sobre essa classificação e compreender o que é o envelhecimento e os ativos que podem combater ou retardar este processo. Bom, então nós vamos falar agora o que são cosméticos, né? A definição de cosméticos. Cosméticos, né, eles são definidos como substâncias que limpam, embelezam e melhoram a aparência sem interferir na estrutura ou na fisiologia da pele.
Muito importante que fique claro a diferença entre, né, para os medicamentos que são produtos capazes de modificar o funcionamento dos tecidos corporais. Então, o cosmético em si é aquele cosmético que ele vai limpar, que ele vai embelezar, que ele vai melhorar a nossa aparência, mas que ele não vai interferir na estrutura da fisiologia da nossa pele. Tá? Então, o que seria esse cosmético? Seria um shampoo, seria, né, um creme, seria uma máscara, um perfume. Então, são cosméticos que não vão alterar a estrutura da nossa pele. Só que dentro da cosmetologia estética, voltada para a área da estética, nós temos que entender o seguinte, que os produtos que nós vamos utilizar, eles vão melhorar a estrutura daquela pele. Então, vai ajudar, né, a rendificar, vai ajudar, né, aí na produção, estímulo de colágeno, associando com outras condutas. Já o medicamento, gente, né, ele tem essa capacidade de modificar o funcionamento dos tecidos corporais, o que os cosméticos, eles não fazem, tá? As preparações cosméticas, gente, elas podem ser divididas em 4 grupos: perfume, higiene, preparação para uso infantil e cosméticos. Também pode ser classificado, esses cosméticos, eles podem ser classificados de acordo com o seu grau de risco, né? Ou seja, produtos grau 1 e produtos grau 2. E o que nós falaremos, né, a partir de agora aí, sobre esta definição de grau 1 e de grau 2, que são os cosméticos. Bom, então, Renara, qual é a diferença, né, entre um produto grau 1 e um produto grau 2? O grau 1, gente, ele apresenta risco mínimo em sua utilização. Então, às vezes, você pode ter uma pequena irritação ao utilizar esse produto grau 1. Qual que é o exemplo, Renara? Sabão, loções, cremes de beleza, óleos, shampoos e perfumes. São produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, são produtos que estão inseridos aí na nossa rotina, no nosso dia a dia, tá? Já o produto grau 2, ele pode apresentar um determinado risco pelo seu uso. Então, por exemplo, produtos de uso infantil, shampoos anti-caspas, desodorantes íntimos, esfoliantes químicos para a pele. A gente utiliza muito esfoliante, principalmente para quê? Na limpeza de pele, a gente utiliza o esfoliante. A gente utiliza, né, os peelings químicos, que também promovem esfoliação na nossa pele. Então, eles podem aí causar algum tipo de irritabilidade na pele, tá? Protetores para os lábios, né? Filtro solar, loções bronzeadoras e certos produtos que atuam próximo às áreas dos olhos. Então, dependendo aí do grau, ele pode ter um risco mínimo, que não vai causar nada. Por exemplo, a gente usa o shampoo, né, no nosso dia a dia, e esse shampoo, ele não interfere aí na qualidade, né? Não interfere em nada no nosso corpo de uma forma geral. Ele não vai causar nenhuma irritabilidade. Agora, já tem alguns produtos que já são do grau 2, que podem trazer aí, né, essa sensação de irritabilidade. É claro, gente, que para as pessoas que são muito alérgicas, o que significa isso? É uma pessoa que, né, desde novinha, ela já desenvolveu algum tipo de sensibilidade, algum tipo de produto, então é uma pessoa que ela tem que ficar muito esperta com relação a isso, né? E é interessante também, uma coisa que eu preciso falar com vocês é o seguinte, que essas pessoas que já têm mais, né, são mais alérgicas, são mais propensas a sofrer alguma irritabilidade que vem aí de uso de algum produto, ela já pode sinalizar para a gente, isso é importante, principalmente quando a gente for fazer a anamnese. É muito importante que a gente deixe descrito nessa anamnese, principalmente se esse cliente tem algum tipo de alergia. Então, a gente precisa perguntar isso para o nosso cliente: olha, você tem alergia a algum tipo de produto? Né? Você, por exemplo, quando passa alguma maquiagem, né, alguma coisa na área dos olhos, você sente irritação? Então, esse cliente, ele vai sinalizar para a gente. Tá? E se esse cliente ele já sinaliza para a gente que ele tem algum processo alérgico, que ele tem alguma, né, irritabilidade com o uso de produtos, a gente precisa ficar muito atento, tá? Porque os produtos que a gente utiliza
Se esse cliente ele já apresenta algum tipo de irritabilidade, de sensibilidade na pele, pode ser que o produto que a gente vai utilizar vá causar mais irritabilidade e sensibilidade. E isso acontece muito, né? Por exemplo, eu tenho um processo, eu sou uma pessoa muito alérgica. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente com os produtos que eu passo, que eu aplico no corpo. Então, eu não posso, por exemplo, usar um hidratante convencional, que tem cheiro, né? Aqueles hidratantes assim, mais convencionais. Eu já preciso usar um produto mais neutro, porque eu tenho alergia de contato, eu tenho alergia, né, a produtos também. Então, eu preciso usar um produto que na sua formulação ele seja o mais neutro possível, livre de conservantes, livre, né, de fragrâncias, justamente por essa minha irritabilidade. Então, quanto menos produtos tiverem ali associados, melhor, né, é para a minha pele. Então, isso é importante a gente conversar com o nosso cliente, né, entender aí a sua, como se diz, a sua irritação, se ele tem irritação ou não, se quando ele usa algum tipo de cosmético ele sente a pele irritada ou não. Então, essa conversa a gente precisa ter lá na ficha de anamnese, né, quando a gente estiver traçando aí o plano de tratamento e conhecendo mais a fundo, né, os hábitos de vida, como que esse cliente vive no seu dia a dia, os seus hábitos de uma forma geral. Essa ficha de anamnese, ela é importantíssima, tá? Então, como que eu faço, por exemplo, Renara, quando eu tenho um cliente que tem uma pele muito reativa, a gente chama de pele reativa, que é aquela pele que, ao receber algum tipo de produto, ela reage rapidamente. Então, a gente precisa fazer o quê? Um teste. Né? A gente sempre vai fazer um teste, é interessante, por exemplo, na anamnese, se você quiser fazer um teste com esse cliente, para entender aí se ele vai reagir ou não, né, aquele produto, então é importante que vocês façam aí esse teste antes, tá? Bom, vamos lá. E aí, gente, como que, né, quais são essas matérias-primas que nós utilizamos? Qual é a classificação, né, e escolha? Como que se faz esse processo de escolha dessas matérias-primas? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né, ela é responsável pela autorização das empresas que trabalham com cosméticos. Então, para a gente desenvolver um cosmético, para a empresa desenvolver um cosmético, para uma marca desenvolver um cosmético, ela precisa do registro na Anvisa, tá? A escolha das matérias-primas, os produtos e os estabelecimentos responsáveis devem seguir as legislações específicas. Então, uma coisa interessante é o seguinte: todo produto que nós utilizarmos nos nossos clientes, nos nossos pacientes, eles precisam estar com registro da Anvisa e dentro da data de validade. Renara, por que que eu preciso ter um produto registrado na Anvisa? E não é só um cosmético, gente. Nós, profissionais da área da estética, somos profissionais da área da saúde. Então, a gente precisa entender que todo o material que entra no nosso consultório, todo equipamento que entra dentro do nosso consultório, ele precisa ter o registro da Anvisa. Por quê? Se bate uma fiscalização no seu consultório, na sua clínica, e você não tem esse registro na Anvisa, você está sendo aí, você é passível de multa, tá? É passível de multa. Então, a gente precisa seguir todas essas regras da legislação, principalmente utilizar tanto equipamentos quanto produtos registrados na Anvisa. Isso é lei, tá? Isso é lei e a gente não pode fugir, né, aí, como se diz, dessas regras que são impostas. Então, para você que quer desenvolver, né, um produto, uma marca, um cosmético, você precisa se atentar, né, a essas legislações, essas regras específicas da Anvisa, se é grau 1, se é grau 2, enfim, né, isso aí é muito mais complexo. Existem mais de 9.000 itens que são catalogados, que podem ser usados como matéria-prima em formulação, né, em formulações estéticas. Eles podem ser divididos aí de várias formas, de acordo com as suas características físicas, químicas ou suas funções específicas dentro de um produto, tá? Lembrando que, como eu falei inicialmente,
quando a gente vai desenvolver algum tipo de produto, algum tipo de cosmético, né, seja ele qual for, se é grau 1, se é grau 2, dependente do risco desse produto, a gente precisa ter um farmacêutico responsável para o desenvolvimento deste produto. Porque a pessoa responsável, né, pela formulação, aí tem que ser o quê? Um farmacêutico. Dentre esses ativos que nós utilizamos, né, dentre dessas matérias-primas que nós utilizamos para aí o tratamento, né, para a formulação de cosméticos, nós temos a água, né? A água, gente, ela é aí uma matéria-prima importantíssima para o desenvolvimento dos cosméticos. A capacidade da água de interagir com outras moléculas faz com que ela fosse chamada de solvente universal. E ela, né, tem uma característica, essa característica de ser solvente universal, ela é muito útil nas formulações, tá? Mas pode também aumentar o risco de contaminação do produto. Então, quando é desenvolvido um produto dentro da sua formulação, a gente não pode pegar, não é, né? Eles não pegam qualquer água. Eu vou pegar aqui a água da torneira e vou desenvolver um produto. Não, precisa ser uma água filtrada, uma água mais limpa possível, para evitar aí o risco de contaminação do produto. Uma coisa interessante que eu quero falar com vocês é o seguinte, que muitas vezes, né, a gente se depara aí no nosso dia a dia, no mercado, com pessoas que em casa, na sua própria casa, desenvolvem produtos, cremes, né, cremes corporais, cremes faciais, produto para manchas. Esse desenvolver, né, esse desenvolvimento desses produtos, eles geralmente acontece lá no fundo do quintal. E aí eu pergunto para vocês, ou vocês me perguntam, Renata, é um risco? Vale a pena você desenvolver um produto no fundo de quintal? Vale a pena você comprar um produto lá da fulana que está vendendo no salão de beleza, que desenvolveu isso lá dentro de casa? Vale a pena comprar? Não. Se não tiver registro na Anvisa, não vale a pena comprar. Vocês não podem e nem devem comprar produtos que não têm registro, né, onde a gente não sabe onde foi feito esse produto, porque o risco de contaminação é muito grande. Sem contar que a gente não sabe a matéria-prima que foi utilizada, nós não sabemos as concentrações dessas matérias-primas dentro destes produtos. Então, o risco de você pegar um produto caseiro, aplicar na pele do seu cliente e acontecer uma intercorrência é muito grande. E aí, se o problema realmente for muito grande mesmo de intercorrência, esse cliente, ele pode, né, você pode sofrer um processo. Você pode sofrer um processo, ou você pode sofrer uma denúncia, onde a vigilância sanitária ela vai bater no seu estabelecimento e vai verificar que o produto que você está utilizando ele não tem registro na Anvisa, ele não tem data de validade, né? Você não sabe aí as concentrações daquela formulação e ainda você lesou, né? Você gerou uma lesão no seu cliente, um risco de queimadura. Isso é muito comum de acontecer, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, com esses produtos caseiros que são desenvolvidos em casa, porque isso pode gerar um risco muito grande para a saúde do nosso cliente. Outra matéria-prima que nós utilizamos aí é o álcool etílico, né? Que ele é muito usado, ele é usado aí como dissolvente em formulações cosméticas. Ele apresenta um odor característico e pode ser usado em diferentes proporções junto com a água. Então, esses ativos, né, a gente, por exemplo, quando a gente pega lá um cosmético, a gente vê lá álcool etílico, né, a presença de álcool, a presença de água, que são matérias-primas que, associadas com outras matérias-primas, vão ser desenvolvidos aí os cosméticos. Outra matéria-prima são os umectantes, né? Os umectantes, qual que é a função dele? Eles diminuem a dessecação do produto, né? Quando está em contato com o ar e também tem a capacidade de formar uma película acima da pele após a sua aplicação.
Isso favorece a hidratação. Então, quando você pega um produto que tem como objetivo hidratação, nós temos lá nessa formulação a matéria-prima umectante, os umectantes, porque eles seguram, né, eles formam uma película na nossa pele. Quando você forma essa película na sua pele, você favorece a hidratação, porque quando você forma essa película, você evita de perder água aí para o ambiente externo. Então, é como se fosse uma proteção, né, aí para a nossa pele. Por isso que a gente favorece a hidratação quando a gente usa os umectantes. Materiais graxos, né, são matérias-primas que têm a propriedade de resultar em maciez da pele. Essa característica geralmente é denominada de emoliente. Então, assim, por exemplo, na limpeza de pele, nós utilizamos um produto chamado emoliente. Qual que é, Renata, a função do emoliente na limpeza de pele? O emoliente, ele vai facilitar o processo de extração. Então, realmente, né, ele vai fazer o quê? Ele vai dar essa emoliência, essa maciez para a pele, facilitando aí o processo de extração na limpeza de pele, ok? Outro ativo que nós temos, outra matéria-prima muito utilizada, são os tensoativos. Os tensoativos, né, eles são substâncias que apresentam grupo hidrofílicos, tá? E lipofílicos em sua estrutura. Então, são o quê? Substâncias que têm afinidade tanto com a água quanto com a gordura, né, com o óleo. Quando a gente fala hidrofílico, lipofílico, é porque eles são atraídos por água e óleo. Quando a gente fala hidrofóbico, né, significa que ele tem o quê? Uma repulsa com a água, ele não se atrai na água. Os tensoativos, eles apresentam propriedades muito importantes para as formulações cosméticas. Entre elas destacam-se a detergência, a espuma, a emulsificação, a molhabilidade e solubilização. Então, os tensoativos, né, por exemplo, quando a gente pega um produto, um shampoo, que ele faz a espuma, um sabonete que faz a espuma, né, que tem aquela detergência, estão aí relacionados com os tensoativos, ok? Espessantes hidrofílicos, também é uma matéria-prima que a gente utiliza na formulação dos cosméticos. Podem ser de origem natural ou sintética e deixam o meio mais viscoso, com um produto em aspecto de gel. Então, olha que interessante, na cosmetologia, nós temos vários tipos de meios, né? Nós temos produtos em creme, nós temos produtos aí em óleo, nós temos produtos em géis. Então, esses espessantes hidrofílicos, eles atuam nesses produtos com aspecto em gel. Renata, quando que a gente indica, por exemplo, um produto em gel para o nosso cliente? Geralmente, gente, quando esse cliente ele tem uma pele muito oleosa ou uma pele acneica, nós precisamos o quê? Recomendar para esse cliente, orientar este cliente a usar produtos que tem na sua formulação gel. Porque o gel, ele causa um sensorial mais agradável na pele. Geralmente, quem tem a pele muito oleosa, quem tem a pele acneica, tem muita dificuldade em achar e também de usar produtos na pele, porque acha que quando vai, né, usar um protetor solar, quando vai usar um hidratante, essa pele vai ficar o quê? Mais oleosa. Sendo que, na verdade, a grande questão aqui é, na anamnese, inclusive, a gente precisa, né, orientar o nosso cliente com relação a isso. Primeiro, perguntar se ele já utiliza algum produto, se ele utiliza, qual tipo de produto ele está utilizando, e aí a gente sempre pede para esse cliente trazer para a gente, né, se ele está usando um protetor, se ele está usando um hidratante, a gente sempre pede para que ele leve esse produto na próxima consulta, né, no próximo encontro, para a gente ver se aquele produto que ele está utilizando realmente é um produto adequado para ele, porque a gente vai orientá-lo. Se ele não faz absolutamente nenhum tipo de produto, se ele não usa nenhum tipo de hidratante, nenhum tipo de protetor solar, a gente precisa orientá-lo a utilizar. E aí é nesse ponto que a gente entra para orientá-lo qual o melhor produto que ele vai usar.
E geralmente a gente indica sempre produtos à base de gel ou à base de água, porque são produtos que não vão deixar a pele com sensorial de oleosidade. Então, assim, gente, o nosso cliente, ele não sabe, né? Ele sabe o tipo de pele que ele tem. Só que quando ele vai sozinho, por conta própria, comprar algum produto, né, para poder cuidar da pele, ele tem muita dificuldade para achar esse produto, para identificar o produto correto. Porque a gente chega na farmácia, a gente tem uma imensidão de produtos, de ativos, de finalidades, de funções, e a pessoa ela fica muito perdida, tá? Porque ela não sabe qual produto que ela vai comprar. E muitas vezes ela paga muito caro num produto, sendo que aquele produto às vezes não é ideal para o tipo de pele dela, ou não é o produto que vale aquele preço que ela está pagando, tá? Então, assim, a nossa orientação enquanto profissional esteticista é muito importante com relação a isso, para poder falar para o nosso cliente, né, aí qual que vai ser o melhor produto que ele vai utilizar. Bom, outro tipo de matéria-prima são os conservantes, né? Então, pensa bem, por que que um produto ele é fabricado aqui em 2024 e com o vencimento dele lá para 2026, ele vai vencer daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, por que que esse produto ele resiste tanto ao tempo? É aqui, ó, os conservantes, né? Os conservantes, eles têm a função de conservar o produto. E nós temos dois tipos de conservantes. Nós temos os conservantes antimicrobianos e os conservantes antioxidantes. Então, olha que interessante. O que são esses conservantes antimicrobianos, Renara? Eles são substâncias adicionadas ao produto com o objetivo de impedir danos causados pelos micro-organismos durante a estocagem do produto ou contaminações que ocorram durante o uso do produto. Então, olha que interessante. Quando você está formulando um produto, você vai usar um conservante que vai prevenir contração de bactérias, tanto durante o processo de formulação, de estocagem deste produto, como também no decorrer aí do uso do produto, no decorrer do tempo de uso desse produto. Você abre aquele produto, então ali você tem o quê? Conservantes que vão atuar na prevenção de bactérias durante o uso desse produto. Então, a gente tem que ficar muito atento ao seguinte, tá, gente? Em cabine, no nosso dia a dia, no processo de atendimento, a gente pega aquele pote de creme, né, lá de hidratante facial, ou a gente utiliza, por exemplo, né, o nosso sabonete, o nosso emoliente, ou algum produto que a gente precisa pegar a espátula para poder retirar. A gente tem que ter muita consciência, isso aqui eu quero que vocês tenham muita atenção. Por quê? Uma vez que você retirou o produto do recipiente onde esse produto estava, você não pode voltar com esse produto novamente para aquele recipiente, tá? Porque o produto, quando ele está no meio externo, quando você já manipulou ele, já pegou ele colocou numa cubeta, usou espátula, principalmente, gente, principalmente, veja bem, isso é muito comum de acontecer, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. A gente não pode reaproveitar produtos que já foram utilizados anteriormente. Então, às vezes a pessoa vai fazer, por exemplo, uma massagem, tá? Ela pega uma cubeta, ela pega o creme e coloca o creme dentro da cubeta. Aí, só que ela, de repente, colocou muito produto ali na cubeta. Então, o que ela faz? Quando o cliente foi embora, ela atendeu o cliente, sobrou muito produto, ela volta com aquele produto para dentro do pote. Isso, em hipótese alguma, pode acontecer, pelo amor de Deus. Por vários motivos. Primeiro, porque isso não é higiênico, você pegar um produto que você começou a utilizar em um cliente e retornar ele para o pote. Segundo, né, que você já contaminou aquele produto de todas as formas. E terceiro, que se, né, a vigilância sanitária chega, se existe uma denúncia que a pessoa está reaproveitando o produto, isso é crime e a gente acaba respondendo por isso, tá? Então, mesmo que tenha conservantes na formulação daquele produto, a gente precisa ficar atento nessa questão de não reutilizar de forma alguma esse produto, tá?
Conservantes antioxidantes. As degradações oxidativas geralmente provocam mudança de coloração e odor do produto, tá? A escolha dos compostos na formulação é essencial para minimizar a oxidação. Então, quando existe uma oxidação, né, a degradação ali, onde eu tenho uma mudança na coloração e no cheiro do produto, eu preciso colocar ativos compostos que vão minimizar essa oxidação, ou seja, que vão minimizar essa alteração de cor e também o odor do produto. Então, o que os antioxidantes fazem? Os antioxidantes, eles são grandes aliados para a gente, tá? Tanto no nosso dia a dia, quanto nos nossos tratamentos estéticos e também nas formulações dos produtos estéticos, dos produtos cosméticos. Porque os antioxidantes, né, eles visam melhorar a estabilidade durante a fase de produção, estocagem e comercialização dos produtos. Então, quando o produto, gente, ele é formulado, ele é fabricado, ele passa por vários processos. Então, para ele aguentar todos esses processos sem sofrer alteração de cor, de cheiro, o que são utilizados nas formulações? Além dos conservantes antimicrobianos, que vão proteger contra as bactérias, nós também usamos os conservantes antioxidantes. Esses conservantes, o que eles fazem? Eles vão melhorar a estabilidade do produto, tá? Durante a fase de produção, de estocagem e comercialização. Então, por isso que quando você compra um produto, você abre o produto, você não vê alteração de cheiro e cor. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas na sua maioria, o que acontece? Você pega um produto, ele tá com uma coloração normal e com o cheiro normal. É muito comum, gente, as vitaminas C acontecerem isso, tá? Às vezes, com o passar do tempo, elas vão ficando mais alaranjadas, mais amareladas, devido a esse processo aí de oxidação do produto, né? Em contato aí com o oxigênio, em contato com o meio externo, à medida que o produto vai ficando aberto, então pode sofrer esta degradação, né? Essa oxidação, tá? Mas, por exemplo, isso não altera a funcionalidade do produto, tá? Então, você pode continuar usando sua vitamina C, se ela oxidou, se ela ficou alaranjada, você pode continuar utilizando, ok? O que a gente não pode é, por exemplo, quando passar do tempo de validade. A gente tem que respeitar isso, inclusive, é uma das coisas muito importantes em cabine, a gente ficar muito atento com relação à data de vencimento dos produtos, porque a gente não pode utilizar nenhum produto vencido no nosso cliente. Principalmente, gente, se você pega esse produto e você identifica que houve uma mudança aí de coloração intensa, de cheiro, às vezes um odor muito diferente. Então, isso significa que o produto ele já está comprometido. E aí a gente não pode, em hipótese alguma, utilizar este produto no nosso cliente. Porque se houver alguma intercorrência, se tiver uma denúncia, a vigilância sanitária vem, faz uma fiscalização. E se ela vê que você está usando um produto que não tem Anvisa, que não está dentro do prazo de validade, que já ultrapassou o prazo de validade, que tem uma alteração de cheiro, que tem alteração de cor, né? Você está sendo multado. Você pode receber até um processo aí do seu cliente. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, tá, gente? Muito. Outra informação importante que eu quero passar para vocês é o seguinte: se você compra, por exemplo, um sabonete, tá? Da marca X. E aí, o que acontece? Você compra esse sabonete da marca X e, né, você usou esse sabonete ali ao longo do tempo. Aí sobrou lá, né, aquela embalagem que ficou ali depois que você acabou de utilizar o produto do sabonete X. De repente, o que você faz? Você vai e compra um outro sabonete, por exemplo, né, que tem lá, que é um refil, ou que é em grande quantidade. E aí, o que você faz? Você pega aquele sabonete Y que você comprou posteriormente e coloca na embalagem X. Só que os produtos, eles são diferentes.
tá? O produto Y é um produto Y, o produto X é um produto X. Então, você não pode pegar um produto diferente e colocar em outra embalagem. Isso também é passível de multa, é passível de crime, né? Isso não pode acontecer. Porque se houver algum problema, quando a pessoa vai avaliar, vai verificar, vai fazer ali uma análise do produto, vai identificar que aquela embalagem é uma, mas o produto lá dentro é outro. São coisas básicas, regras básicas, que a gente precisa ficar atento, tá? Para não comprometer o nosso trabalho, a qualidade do nosso serviço, a entrega para o nosso cliente. Isso é antiético, né, gente? É falta de responsabilidade. Você reutilizar creme, você reutilizar produto, você usar produto fora da data de validade. Isso é antiético, é falta de responsabilidade, né? É, e assim, a gente é passível de multa, sim. Inclusive, as clínicas de estética, tá? No modo em geral, elas estão sendo muito fiscalizadas nos últimos tempos. Então, para você que acha que a sua clínica de estética não vai ser fiscalizada, ou que não existe fiscalização, muito pelo contrário, existe sim. E quando a vigilância sanitária ela vai, qual é o grande problema quando a vigilância sanitária vai fiscalizar a clínica, tá? Muitas vezes, gente, a vigilância sanitária, a pessoa que vai visitar a clínica, o seu espaço ali, ela não entende de estética, ela não sabe, assim, né, da estética de uma forma em geral. Então, ela vai te avaliar e ela vai cobrar de você, né, de todas as formas, mesmo sem entender o que que é a estética, o que que a estética faz, os produtos que a estética utiliza. Então, ela vai questionar, você vai ser questionado, você vai ser fiscalizado e passível de multa. Então, ela vai saber, né, saber de todos os seus alvarás, ela vai querer saber da forma como você guarda o seu material, como guarda o seu produto. É um produto que precisa ficar refrigerado, é um produto que precisa estar a uma determinada temperatura. Se é um produto que precisa estar a determinada temperatura, onde este produto fica? Essa temperatura está ideal para este produto? Outra coisa, tem que ter um lugar somente para refrigerar o produto. Você não pode pegar o seu ácido, ou, por exemplo, a toxina botulínica, e colocar ela junto com a sua geladeira onde tem alimento, onde tem bebida, tá? Tem que ser uma geladeira, tem que ser uma área diferente, porque ali tem risco de contaminação. Então, você não pode pegar um produto que tem que estar refrigerado a uma determinada temperatura, junto com os produtos que você come no seu dia a dia, dentro da sua geladeira, com as suas, né, com o seu arroz, com o seu feijão, com sua carne, com suas frutas, com a sua bebida. Não pode, tá? Então, a gente ficar muito atento com relação a essas regras. Os corantes, né, que eles são aí substâncias que dão cor, que eles tingem uma determinada superfície, que pode ser um cosmético, a pele, as áreas de mucosa, as unhas, os cabelos. Então, esses corantes, eles podem ser naturais e sintéticos. Então, todo aquele produto que tem uma cor, que tem uma coloração, ele tem ali na sua composição os corantes. Além dos corantes, nós temos as composições aromáticas, né, ou fragrâncias, que estão ali presentes em todas as preparações, praticamente em todas as preparações cosméticas, né? Possui algum tipo de odorizante, porque os ingredientes isolados não são suficientes para produzir um odor agradável ao consumidor. Então, esses aromas, né, essas fragrâncias são adicionadas aos produtos para dar aí, né, um sensorial mais agradável, um cheiro mais agradável. Isso, gente, né, muito importante na questão mercadológica, na questão comercial. Isso é importante, porque, por exemplo, quando você pega um produto que ele não tem um odor agradável, você você assim não tem vontade de utilizar esse produto. E aí, quando você compra um produto que não tem odor agradável e você aplica no seu cliente, né? Isso para o cliente é horrível. Se ele vai ficar com aquela máscara ali no rosto, com aquele produto um determinado tempo, o cheiro não fica agradável. Então, assim, o cliente ele não vai comprar, ele não vai adquirir aquele produto, né? E vai se sentir assim muito desconfortável com a utilização desse produto na pele. Corantes.
corantes, né, obviamente, além de conferir coloração para os nossos produtos, eles também são utilizados aí de forma comercial, mercadológica, estratégica. Olha que interessante. Máscaras de ouro, máscaras de esmeralda, máscara disso. Então, essas máscaras, né, de colorações diferentes, elas comercialmente são super interessantes. O cliente adora quando você pega uma máscara de ouro, né, uma máscara preta, uma máscara prateada, porque ali é o momento também dele registrar que ele está ali fazendo um procedimento. Então, ele acha o máximo, né, tá ali com aquela máscara. Então, mercadologicamente, né, os corantes e os aromas, as fragrâncias, eles são muito bem-vindos para poder conquistar, né, aí também o nosso cliente. Como eu falei com vocês, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o envelhecimento, até porque nós vamos atuar dentro da estética em cabine com estratégias tanto associadas a equipamentos, né, quanto a produtos, a cosméticos que vão melhorar o aspecto de envelhecimento da nossa pele. Então, o envelhecimento, gente, ele foi descrito aí como sendo, né, a perda da capacidade funcional e de reservas do organismo, a mudança da resposta celular aos estímulos, a perda da capacidade de reparação e a predisposição de doenças, tá? Então, esse é o envelhecimento. O que que acontece? A nossa pele, as nossas células, o nosso corpo, ele vai perdendo a sua capacidade, né? Ali funcional, de reserva, as respostas das nossas células aos estímulos, elas vão sendo respostas diferentes à medida que nós vamos envelhecendo, e essa capacidade de reparação, de regeneração, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Quando a gente fala de envelhecimento da pele, né, as nossas células elas vão perdendo a sua capacidade de regeneração, de reparação, de metabolismo, e aí a gente vai apresentando os sinais do envelhecimento. Quando a gente vai completando ali os 25, mais ou menos, a gente diminui muito a produção de colágeno, muita produção de elastina. Então, a partir dos 25, a gente vai aumentando esse processo de envelhecimento da nossa pele, tá? Onde a gente começa a ter rugas, onde a gente começa a ter a presença de pitose, né, que é aquela queda ali, né, da pele, os vincos eles vão se formando, a pele ela vai ficando mais ressecada, ela vai ficando mais áspera, e é óbvio que a cosmetologia ela entra aí para ajudar a minimizar os impactos do envelhecimento, inclusive a melhorar, né, a funcionalidade das células da nossa pele, por exemplo. Mas em falando de envelhecimento, nós temos fatores associados. Primeiro é o fator intrínseco, né, que está relacionado a fatores genéticos, a fatores hereditários. É aquele envelhecimento cronológico, ele é inerente a nós, seres humanos. Então, se a gente ficar, por exemplo, fechado, trancado dentro de um quarto por, sei lá, 100 anos, nós vamos envelhecer de forma cronológica, é o envelhecimento natural do nosso corpo, do nosso organismo. Já os fatores extrínsecos, eles estão relacionados aí a fatores externos, e estão muitos relacionados aos nossos hábitos de vida. Então, a exposição excessiva ao sol, né? Ele é um fator extrínseco. Os hábitos de vida de uma forma geral, então, se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa que não se alimenta bem, né? Come muitos industrializados, processados, açúcares, gorduras e frituras, é óbvio que você acelera o processo de envelhecimento. O estresse também acelera o processo de envelhecimento, o tabagismo, né, o etilismo. Então, se você fuma, se você bebe, tudo contribui, né, a poluição também, tudo contribui para o processo de envelhecimento do nosso corpo, do nosso organismo, tá? Então, eu trouxe aí duas imagens para a gente poder associar o que é envelhecimento intrínseco do que é envelhecimento extrínseco. Intrínseco dentro, tá? Que é inerente a nós seres humanos, ele vai acontecer de qualquer forma. Extrínseco está relacionado a fatores externos que vão acelerar o processo de envelhecimento no nosso corpo, tá? E aí, esse processo de envelhecimento está relacionado com a presença de radicais livres, tá?
Então, eu quero que vocês observem muito essa imagem aqui para vocês entenderem o que são esses radicais livres. Os radicais livres, eles são átomos ou moléculas com elétrons não pareados, tá? Falta uma estrutura química, um elétron. Então, para se tornar estável, o radical livre ataca outras moléculas, desenvolvendo uma reação em cadeia que a gente chama de estresse oxidativo. Então, presta bastante atenção. Aqui eu tenho um radical livre, né? E aqui eu tenho uma molécula estável. Esse radical livre, para ele estabilizar, o que que ele faz? Ele se liga a uma molécula estável. Só que esse processo, ele vai sendo desenvolvido em cadeia, né, de forma constante no nosso corpo. O que a gente chama o quê? De estresse oxidativo. Isso é muito ruim porque acelera o processo de envelhecimento do nosso corpo de uma forma em geral e que pode, inclusive, causar doenças no nosso corpo, tá? Com o passar da idade, gente, a produção de radicais livres, ela é mais frequente. Por quê? Nós temos um efeito cumulativo que envolve alterações e perdas das funções biológicas de proteína, principalmente colágeno e elastina, o que gera aí o quê? Flacidez de pele. Então, com o passar do tempo, né, a gente vai tendo aí esse processo de esse estresse oxidativo, né, essa produção de radicais livres no nosso corpo, e esse efeito cumulativo dessa produção de radicais livres vai fazer com que o nosso colágeno, a nossa elastina e as outras células do nosso corpo vão diminuindo as suas funções biológicas. No caso do colágeno e da elastina, são as estruturas o quê? Que dão sustentação para a nossa pele. Se a gente diminui essa sustentação, se essas células elas vão perdendo as suas funções biológicas, obviamente o que vai acontecer? Flacidez de pele, tá? Além da flacidez de pele, nós temos o quê? Os vincos, as rugas, o ressecamento, né? A pele mais áspera. As respostas aos estímulos que nós damos, principalmente nos procedimentos estéticos, são mais lentas. Então, uma pessoa que tem uma pele mais envelhecida, uma pessoa que está ali com o avançar da idade, a resposta aos procedimentos estéticos é uma resposta mais lenta. Então, nós temos o quê? Um trabalho mais demorado para poder trazer resultado. E aí a gente tem outras estratégias que entra aí, no caso, o uso da cosmetologia sempre para ajudar a melhorar, né, esse processo aí de envelhecimento, a minimizar os impactos do envelhecimento. Então, vítimas dos radicais livres em se tratando de pele, colágeno e ácido hialurônico. Colágeno, sustentação, ácido hialurônico, preenchimento, hidratação. Então, se a gente, né, tem esse estresse oxidativo e não usa meios para combatê-lo, a gente vai perdendo estruturas importantíssimas na nossa pele e aí a gente vai apresentando cada vez mais os sinais de envelhecimento. Então, Renara, radicais livres, produção de radicais livres, o que eu faço para minimizar esse processo de oxidação, esse estresse oxidativo que acontece no meu corpo, na minha pele? A gente vai fazer o uso de antioxidantes, tá? Então, a gente faz o uso de antioxidantes tanto via oral quanto via tópica, né? Aplicação tópica na nossa pele. Então, é importantíssimo. Os antioxidantes aí, como a vitamina C, são aliados importantíssimos que nós precisamos ter, tanto em cabine, quanto indicar o uso home care para o nosso cliente. Porque os antioxidantes, eles minimizam, né? Eles vão aí diminuir esse processo de estresse oxidativo. Existem outras estratégias, né? Se eu estou, por exemplo, Renara, fazendo um protocolo de envelhecimento na minha cliente, além de indicar, né, o uso de antioxidantes via tópico, via oral, para o meu cliente, existem outras estratégias? Sim. Uma forma muito importante e muito significativa para melhorar o processo de envelhecimento, né, e fazer o uso desses antioxidantes é o quê? A alimentação. Uma alimentação rica
né, em antioxidantes, folhas verdes, principalmente, contribuem muito para melhorar aí o processo de envelhecimento na nossa pele, tá? Então, são os hábitos de vida de uma forma em geral. E qual é a cosmetologia aplicada aí para melhorar esse processo de envelhecimento da pele que eu posso usar em cabine ou que eu posso indicar, né, o uso home care? O DMAI, né, um ativo encontrado em peixes, estimula a acetilcolina, responsável pelas contrações musculares. Antioxidante, ele é um antioxidante com ação firmadora e tensora. Então, o DMAI, ele tem um efeito que lifting, tá? Ele vai atuar lá a nível muscular. Então, por isso que a gente fala que é o nosso botox aí da cosmetologia. A gente usa o DMAI justamente para isso, né? Para poder ter essa ação firmadora e tensora na nossa pele. Lipossomas de colágeno, indicado para peles flácidas e desvitalizadas, pode ser incorporado em cremes e protetores solares, tá, gente? Quando a gente fala de aí, hoje, dentro da cosmetologia, o que a gente tem que entender? Que nós temos altas tecnologias associadas à cosmetologia que permite, né, que esses cosméticos, eles ultrapassem a barreira da nossa pele. Então, a nossa pele é formada de epiderme, de derme, né? E aqui, na epiderme, nós temos o quê? Nós temos os queratinócitos. Então, é uma área muito hiperqueratinizada. Então, para um produto permear, é muito difícil, porque a nossa pele, ela é proteção do meio externo para o meio interno. Então, aqui, essa estrutura é o meio de proteção. Então, como que esses ativos, Renata, eles vão permear? A gente usa as altas tecnologias, como, né, as nanosferas, os lipossomas. A nanotecnologia, ela está muito envolvida com o uso dos cosméticos. É claro que um produto cosmético que tem muita tecnologia, ele, mercadologicamente, comercialmente, ele é muito mais caro, mas ele entrega o ativo aonde ele precisa ser entregue dentro da nossa pele. Então, como que isso funciona? A nanotecnologia, ela pega um ativo que tem uma molécula muito grande e transforma esse ativo numa molécula menor, para que essa molécula consiga entrar na nossa pele, permear a nossa pele e entregar aquele ativo onde ele precisa atuar dentro da nossa pele, tá? Então, lipossomas, nanosferas são tecnologias que a gente utiliza muito dentro dos cosméticos para poder melhorar essa entrega do ativo do produto no nosso corpo. Matrixil, ele estimula aí a síntese de colágeno, né, e glicosaminoglicanos, que são estruturas que estão presentes na nossa derme, numa concentração entre 3 a 8%, que a gente deve utilizar. Rafermine, que mantém a elasticidade, a tonicidade e firmeza da pele. Então, esses aí são alguns ativos em cabines que a gente pode utilizar, né, tanto em cabine também quanto para o atendimento em home care. Porque, gente, pensa bem, se a gente está fazendo um protocolo de envelhecimento, anti-envelhecimento, a gente pega esse cliente 1 a 2 vezes na semana, 1 hora por dia. As outras 23 horas, né, os outros 4 dias na semana, aí, como que esse cliente ele vai atuar? Então, a gente sempre indica cosmetologia como continuação do tratamento em cabine, tá? Além desses ativos, nós temos uma outra infinidade, né, em se tratando de envelhecimento. Como eu falei com vocês, a vitamina C também é muito bem-vinda, atua como forma aí, né, de tratar como antioxidante. E é claro, gente, que isso aqui é só um esboço para o que é uma cosmetologia, porque nós temos uma infinidade de produtos que vão atuar em diversas áreas do nosso corpo, tanto para o envelhecimento, quanto para para gordura localizada, quanto para celulite, quanto para estria. Então é importante a gente conhecer a cosmetologia, né, como que ela atua no nosso organismo, os mecanismos de ação, a parte da, né, da fisiopatologia, para a gente poder conseguir elaborar um plano de tratamento aí mais adequado. Finalizando a nossa aula, né, a gente aprendeu aí sobre a definição dos cosméticos, as matérias-primas que compõem esses cosméticos,
O que é o envelhecimento? Os ativos, né, que a gente pode utilizar para o envelhecimento. A gente também falou essa questão de Anvisa, o quanto que é importante a gente ter produto registrado na Anvisa, que ele tem que estar dentro, né, do prazo de validade. A gente falou também sobre a não reutilização do produto, que é antes, né, que não é higiênico, que é irresponsabilidade, o risco de contaminação é muito grande, tá? E como eu falei, gente, é importante que vocês interajam no ambiente virtual, porque ele é um meio de comunicação entre o professor, entre o aluno. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem por lá, que a gente vai estar interagindo aí ao longo do semestre. Então, eu desejo para vocês bons estudos. Então, deem uma olhada também nos conteúdos, né? Aí que estão disponíveis para vocês lá, né, as aulas, né, os conteúdos, as apostilas referentes a essa disciplina estão lá no AVA, então abram, façam a leitura, façam resumos, e as dúvidas que vocês tiverem no decorrer deste tempo, né, vocês podem aí entrar em contato comigo, que eu estou, né, estarei à disposição de vocês. Eu vou parar de compartilhar.